Só que quem na frente... Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com. Hoje vamos falar da classificação do Campeonato Mineiro, né? Rodada de fim de semana do Campeonato Mineiro e também da Superliga, semifinais. O Cruzeiro bateu o SESI e o Minas caiu para o RJX. Comigo aqui no estúdio, Gabriela Pedroso e Guilherme Guimarães. E aí, Gabi, tudo bem? Tudo bem, Leandro? A gente está aqui para falar dessa rodada desse fim de semana que foi quente no vôlei e as projeções para a próxima rodada, ver aí se a gente já vai ter um finalista dessa Superliga. E você, Guilherme, você acompanhou o Cruzeiro lá ontem? Um abraço, Leandro, um abraço para o amigo internauta. Estivemos lá no Mineirão, algumas coisas ainda precisam ter uns retoques, uns detalhes finais para ficar 100% e atender melhor o torcedor. A gente vai comentar isso aqui. E se você quiser acompanhar conosco aqui o Esporte.com, basta acessar o portal Tempo Online, www.com.br, mandar a sua pergunta ou também pelo Twitter, @super_FC, essa hashtag que está aparecendo aí embaixo neste momento. Vamos falar um pouco agora do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro ontem, no sufoco, né, Guilherme e Gabriela, venceu a Caldense por 2-1 no Mineirão, um jogo muito difícil para 20 mil pessoas lá no estádio. Guilherme, deixou muito a desejar o time ontem, né? O Cruzeiro teve que fazer aquele papel, velho papel, né, da paciência, só que com um detalhe diferente dos outros jogos. Dessa vez o Cruzeiro saiu atrás no placar. Realmente foi pênalti, o Paulão e o Léo bateram cabeça numa jogada ofensiva da Caldense e o Paulão cometeu o pênalti, que foi muito bem executado pelo atacante da Caldense. Nossa, um pênalti amador, inclusive. O Paulão ele realmente vacilou no lance, mas o Léo também rebateu uma bola de forma equivocada, né? Um pouco desleixado ali no lance. E o Paulão, ele foi dominar a bola que o Léo já tinha rebatido mal, tentou dominar a bola com o peito e colocou no chão, dominou mal. E dominou pro lado errado, porque ele dominou pro lado do gol. E derrubou o atacante. Realmente foi pênalti no lance, o Cruzeiro começou perdendo, depois teve problemas, a Caldense veio fechadinho, o time mostrou muito equilíbrio tático no Mineirão, mas o Cruzeiro mostrou a força, contou com a ajuda do juiz, né, no pênalti sofrido pelo Dagoberto, no lance, né, sofrido pelo Dagoberto, que na minha opinião não foi pênalti. Não só na sua, pra mim esse pênalti não tem nem discussão, não foi pronto. O Dagoberto, ele se projeta pra cima do zagueiro, o juiz marcou o pênalti, marcou no grito, né? E depois... aproveitou a experiência dele, né, como atacante, ele viu que era um momento de muita confusão ali na área e acabou se favorecendo do lance, né? O Dagoberto estava no papel dele, né, que é tentar executar a jogada. Ele não conseguiu, caiu, o árbitro, o Igor Benevenuto, marcou o pênalti e o próprio Dagoberto foi lá e converteu. E o Cruzeiro mudou realmente no segundo tempo, a partir do momento que o Marcelo Oliveira apostou no Ricardo Goulart e no Elber. O Elber, mais uma vez, um jogador voluntarioso, chamou a responsabilidade para si, driblou os adversários, colocou os adversários na cara do gol e com isso ele fez um cruzamento primoroso e o Ricardo Goulart também contou com uma falha do goleiro Gleison, na minha opinião, e fez o 2-1. Para mim foi mais falha da defesa do que do goleiro. A defesa saiu toda errada, a defesa saiu de forma equivocada. E a cabeçada realmente foi uma cabeçada certeira no cantinho. É muito difícil. De difícil defesa, mas ele saiu um pouquinho atrasado. O setor defensivo todo ali, a gente concorda então que houve uma falha. O Cruzeiro saiu vencedor e continuou um ponto à frente do Galo, que também venceu, a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que um ponto positivo que a gente pode tirar desse resultado, se você pegar o Cruzeiro nos últimos anos, quando o Cruzeiro tinha essas modificações, a equipe sofria muito, né? Assim, com quem vinha do banco para entrar no time titular. E com essas modificações de ontem, você percebe que o time conseguiu sair, mesmo sendo um jogo com um adversário teoricamente mais fraco, né? Comparado com os adversários do Campeonato Brasileiro, que é a Caldense, mas conseguiu sair de uma situação adversa com elementos que vieram do banco. Então, talvez isso seja assim, um indício, eu acredito, de que o trabalho que o Marcelo vem fazendo é um trabalho que está sendo bem feito, porque ele está conseguindo, com as peças que ele tem, arranjar recursos para a equipe, né? E agora continua sendo invicto ainda. É verdade. Agora, a gente também tem lances do jogo, eu vou pedir para o Faustão rodar para a gente. Mas é claro que a gente pensando que o Cruzeiro é um time grande, é um time que está pensando em título brasileiro, é um time que está tentando mostrar sua força na temporada, não pode cometer os equívocos que cometeu ontem, né, Guilherme? O Everton eu achei muito mal. O Paulão saiu do time porque estava muito mal. O Leandro Guerreiro, para mim, não tem lugar nesse time nem de
gandula, ele atuou é fraco. Ele atuou de zagueiro, assim que o Paulão saiu, no segundo né? tempo, né? Porque o que o Marcelo Oliveira fez foi tirar o Paulão E colocou o Goulart. colocar o Ricardo Goulart para inchar mais o meio campo ali na parte da ofensiva e recuou o Leandro Guerreiro, deixando só o Tinga ali na contenção. Mas é muito fraco. O Leandro Guerreiro ontem perdeu quase todas as divididas. O Everton, pra mim, um lateral que não marca, pra mim não é lateral. O Everton eu senti bastante, assim, ele não volta para marcar, né? Eu acho que a equipe sentiu também. A todo instante você podia perceber que a Caldense sempre buscava ali aquele lado, Claro, né, era do sempre nas Everton. costas dele. É porque ele não é lateral, né? Mas então por que coloquei ele de lateral? Ele tem feito, ele executou bem a função de lateral no ano passado, Não, ainda com o isso na Celso sua opinião, Roth. né? Não, ele terminou o ano bem como lateral, Mas- né? Fazendo a função que ele tinha que fazer. Mas ele é um aí tem jogador de detalhe. marcação, Sim. Guilherme. Então, por mais Não, que ele não esteja na posição claro. dele, deveria ser uma Pra característica. mim, o Mas é Everton porque teve o um bom estilo momento de com a jogo. camisa do Cruzeiro em 2010, quando Atuando de ele era reserva e entrava no segundo tempo sempre para compor aquele lado esquerdo do meio campo. Ali ele jogou bem. Mas depois disso, tanto que ano passado a torcida do Cruzeiro Independência, ele chegou a ironizar a torcida do Cruzeiro, né? Numa partida do Campeonato Brasileiro. Então, eu não sei nem o que ele faz no time. Pra mim, o Egídio não é um lateral exemplar também, já que a gente tá comparando a posição em si. O Egídio, pra mim, não é um cara que tem que estar nesse time também. Mas ele é mais equilibrado do que o Everton. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, no ano passado ele se destacou em relação à lateral esquerda porque o Celso Roth tinha um meio-campo muito mais pesado e um meio-campo de marcação. Aí sim, o Everton ele não tinha tanto papel de marcar porque o meio-campo ele era mais compacto. Hoje o meio-campo do Cruzeiro não é tão compacto assim, porque o Leandro Guerreiro, de fato, ele falha um pouco na marcação. Tem o Newton, que avança bastante, e a gente sabe que quando o Cruzeiro joga com Everton Ribeiro e até mesmo o Dagoberto buscando a bola, o time não fica tão compacto no meio-campo. Então é por isso, o lateral, nesse aspecto, ele tem que marcar mais, é o que não acontece. E dar brechas para os laterais das outras equipes, das equipes adversárias, avançarem. Foi o que a gente viu também muito pelo lado do Ceará ontem. O Léo tentava fazer a cobertura, mas o Léo também aparecia bastante no ataque, tanto que nas jogadas ofensivas ele teve até certo aproveitamento na frente e o Ceará ficou um pouco sobrecarregado. E muitas das vezes a Caldense chegou pelo lado esquerdo do seu ataque, nas costas do Ceará. No caso do Léo, achei que, bom, o primeiro jogo dele, após uma longa parada, mais questão... É claro que a gente também está falando de defesa do Cruzeiro, a gente já discutiu aqui outras vezes, a defesa do Cruzeiro, para mim, nenhum zagueiro merece vestir a camisa titular do Cruzeiro hoje. Mas o Léo é falta de ritmo mesmo, né? Tá voltando de lesão, tá voltando animado. Ontem já mostrou que pode ser titular dessa equipe, mas eu insisto, a defesa do Cruzeiro ainda tá batendo muita cabeça mesmo. Jogada aérea, você vê que a defesa tá toda desarticulada. Tinha alguns lances no primeiro tempo, foram tão assustadores assim para a torcida, que a bola passava na frente da área, tinha um miolo dentro da zaga do Cruzeiro, e a bola simplesmente chegava ali, mas a Caldense não conseguia rebater a bola para dentro do gol. Então, eu tô com um pouco de receio com relação a esse time ainda, um pouquinho ainda. Não conquistou ainda não. Também quero ouvir a opinião da Gabi, mas a hora de fazer teste realmente é agora no Campeonato Mineiro. E tem a Copa do Brasil aí também chegando, né? Acho que vai ser um segundo teste, né? Se a gente acredita que um Campeonato Mineiro às vezes não dá para ter essa realidade, essa real noção se o time está bem preparado ou não para competições mais complicadas como o brasileiro, a Copa do Brasil está vindo aí. As primeiras fases a gente sabe que é mais tranquilo, mas se a equipe seguir adiante, a gente vai ter aí uma prova se está bem ou não, ou se ainda precisa fazer muitas mudanças para o Campeonato Brasileiro. É verdade. A gente tem imagens do jogo, Fausto? Vamos soltar as imagens do jogo. Tá aí o pênalti, né? O pênalti bem convertido. O Nena marcou bem, chutou no canto esquerdo. O Fábio foi nela, mas a bola foi muito bem colocada. Aí o pênalti, que não dá pra entender como é que o juiz marca uma coisa dessa. Ele tava perto do lance, Olha lá, ele pula em cima do cara, pof. Bom, pênalti bem cobrado pelo Dagoberto, do mesmo jeito que o Nena, né? Só que só inverteu o lado. E aí o cruzamento perfeito do Elber na cabeça do Ricardo Goulart. A defesa parou, né? O goleiro ele deu um passo ainda antes de pular na bola. Eu acredito que se ele tivesse
pro lado se de esticado cara, né? de cara, poderia alcançar a bola, mas a cabeçada foi muito bem dada. Mas foi uma bola muito difícil. Sim. Bem Muito no difícil, cantinho porque, ali. na verdade, como o goleiro não espera que o atacante cabeceie essa bola, ele ficou um pouco vendido no lance, assim. O Gleison, na verdade, o Gleison já passou por vários times do interior de Minas. Rio Mesmo Branco de porque eu acho que Rio tinha, Branco. não sei se era o Vinícius que estava ali meio impedido, né? Então acho que o Gleice acabou não tendo essa visão do Goulart ali e se confundiu ali no lance Pra e ele acabou sendo pra ele tarde. foi um pouco injusto E o também. Ricardo Goulart não estava impedido, é bom a gente ressaltar isso. As Mesmo imagens mostram muito bem esse lance. Houve reclamação dos jogadores da Caldense, alguns inclusive foram amarelados. Também houve reclamação no lance do pênalti. Né? A Caldense reclamou sobre o pênalti que o Igor Benevenuto marcou no Dagoberto. E no segundo tempo foi muito mais corrido. O Cruzeiro, precisando do resultado, foi para frente, o próprio Marcelo Oliveira colocou a sua equipe assim, e aí o jogo ficou um pouco mais ríspido, tanto os jogadores do Cruzeiro levando cartões amarelos, quanto os próprios jogadores da Caldense. Mas o jogo melhorou no segundo tempo, né? O Cruzeiro soube aproveitar as oportunidades, saiu vencedor na partida e agora vai ter um duelo difícil, vai pegar o Vila Nova no Alçapão do Bonfim, que é um campo de dimensões reduzidas. Liberaram o estádio, né, um gramado que até eles deram uma melhorada lá, mas ainda é muito ruim. E o Cruzeiro que tem dificuldade. Você tá fazendo média. Não, o campo lá do Alçapão do Bonfim não é muito ruim, não. Não, Ele é horroroso. É ruim, horroroso, é muito ruim. É horroroso. O detalhe, então, Não que o tinha Cruzeiro... que ter jogo lá não, Guilherme. O detalhe que o Dagoberto, até fiz essa pergunta ontem para ele, eu perguntei como é que o Cruzeiro vai se portar no Alçapão do Bonfim, sendo que está tendo dificuldades para ultrapassar times de menor expressão que chegam para jogar fechado contra o Cruzeiro. Ele até falou que hoje em dia todos os clubes têm essa dificuldade, que o único que não tem é o Barcelona. Ele até fez essa comparação. Então o Cruzeiro vai ter dificuldade. Mas o Barcelona perde também. O Cruzeiro vai ter dificuldade no Alçapão do Bonfim e o Marcelo Oliveira vai ter que dar um jeito aí para compactar mais a defesa e o meio-campo, para o Cruzeiro não ser surpreendido, porque o Vila é o terceiro colocado e está fazendo uma boa campanha nesse Mineiro. E vai dar trabalho na segunda fase, caso passe, né? Eu acredito. Porque é difícil jogar lá em Nova Lima. Muito complicado jogar em Nova Lima. Eu aposto, apesar que o Vila ainda vai jogar com todos os grandes da capital, que ele consiga uma das vagas. Eu não estou acreditando no América, realmente. Eu acho que o América termina ali na 5ª colocação do campeonato, hoje é o 7º. E Vila e Tombense, pelo menos, no momento, são as equipes que são mais buscam, times né? que o América também. Até o próprio Tupi, que tem Galo e São Cruzeiro mais pela times. frente, eu acho que também no final ele não vai conseguir, não. Eu já acredito Essas são que só esses suposições. três aí, eles já estão com uma certa regularidade, né? Assim, dentro dessas primeiras rodadas, eu acredito que essas duas vagas vão ficar entre esses três aí, né? Tupi, Tombense e Vila Nova. Eu também não acredito em alguma mudança repetida nessa segunda metade de primeira fase do Campeonato Mineiro. Até mesmo porque o América contratou o Williams, que é um jogador do esporte, e a torcida do esporte soltou foguete para o jogador ter saído do clube. Então o que me impressiona é o América contratar um jogador que, primeiro, não tinha destaque na outra equipe. Eu não sei se o Paulo Comelli chegou a trabalhar com o Williams em algum dos 30 e tantos times que ele comandou. 33. Mas o detalhe é esse, o América precisa trazer jogadores para somar. O Nicão é uma boa aposta, um jogador que fez uma boa estreia, mas também não se pode cobrar muito dele porque é jovem. Mas ele vem com peso. Esse é o problema. Ele vem com peso. O América tem que parar com esse pensamento que está tendo nos últimos tempos de contratar o Nicão como se o Nicão fosse o salvador da pátria. Não é bem assim. A América tem uma Série B difícil pela frente, uma Série B que tem o Palmeiras, que apesar de todos os problemas é um time milionário na Série B do campeonato. O Palmeiras ganha o que todos os outros 19 clubes somados Juntos. não ganham. E se somar, talvez não dá. Realmente é até um levantamento. Não dá. Realmente não dá. Para você ver como é que vai ser a disparidade. Então a gente já coloca no início, é óbvio que é uma suposição, é óbvio que a gente está fazendo aqui só um exercício de futurologia, mas o Palmeiras, pela tradição e pela grandeza, é um dos times que já chega garantido, entre aspas, para voltar para a Série A. Então a América vai ter um trabalho dobrado aí. E a mesma coisa serve para o Boa, que não faz uma boa campanha no Mineiro. A gente tem tabela do campeonato, vamos mostrar a tabela do campeonato antes da gente seguir com o Atlético? Esperar aparecer no meu monitor.
Fausto está lá se esforçando, está aí. Cruzeiro é o líder com 19 pontos, o Galo é o vice-líder com 18, o Vila tem 15, o Tupi tem 12, o Tombense tem 10. Eu nunca vou acostumar com o Tombense. América tem 6, aliás, desculpa, América tem 9, Nacional tem 8, Boa tem 7, Caldense tem 7, Guarani tem 5. Na zona da degola temos Araxá e América de Teoflotone. O América, eu já falo aqui, repito todas as vezes, para mim é o primeiro rebaixado no Campeonato Mineiro. O Araxá tá quase... Qual América? O América de Teoflotone. O América de Teoflotone. O Araxá também tá quase abraçando ali o Dragão lá de Teoflotone e voltando pro módulo 2. E eu tinha falado que o América era o 7º, mas ele foi 7º quando o Nacional estava empatando com o Atlético. Hoje ele é o 5º. Ele estava em alguns minutos na 7ª posição, Sim. né? Mas... Pois bem, vamos agora falar do Atlético. O Atlético venceu ontem o Nacional em Patos de Minas, também é algo que eu nunca vou acostumar a dizer, por 3-1 e continua na cola do Cruzeiro, né? Ontem poupou alguns jogadores, Gabriela. Como é que você viu a partida? O que você achou do Atlético? Eu acho que o Atlético, ele está mantendo essa constância, né? É um time que a gente sabe que tem peças de reposição ali suficiente para dar conta do Campeonato Mineiro, né? Para fazer uma disputa ali sem prejudicar a Libertadores, está provando isso. E ontem no jogo, esses jogadores mais experientes que às vezes não estão ali como titular, acabaram fazendo a diferença, né? Assim, o Alexandre, por exemplo, né? Ele entrou como titular, mas não vencendo, né? A gente sabe que o ataque do Atlético joga com outros jogadores. Acho que o time foi bem, comprovando esse bom momento que vive mesmo. E não foi nenhuma surpresa, né? Acho que para ninguém Não, aqui, foi né? mais... Na verdade, só confirmou o que a gente esperava. Né? O Guilherme fez um bom papel, né? Fez um gol, ajudou o Atlético, teve uma boa movimentação, mas ainda é pouco pelo valor que ele custou aos cofres do Galo. E é muito pouco também para... A gente sabe que é muito pouco também para julgar, né? Porque quando ele chegou também existiu uma grande expectativa e que acabou não acontecendo, né? Então acho que ainda é um pouco cedo para já esperar muito mais do dele, Guilherme. concordo. Acho que ele precisa mostrar mais ainda. E hoje é aniversário do Atlético, né? Parabéns ao Clube Atlético Mineiro pelos seus 105 anos de história e tradição no futebol mineiro, nacional e, como fala o hino, mundial também, né? O Atlético hoje está fazendo um bom papel na Copa Libertadores, é o único time 100% e o primeiro dentre todos os clubes que disputam a competição ali em questão de pontos. Chama muita atenção pelo fato de ter em seu elenco o Ronaldinho Gaúcho, que é um jogador diferenciado. E hoje, no aniversário de 105 anos do Atlético e do presidente Alexandre Calil, chegou o Josué, né, que é o novo reforço do Atlético, vai defender o clube aí pelos próximos 2 anos. E a chegada dele foi discreta, né? Poucos torcedores, para te falar a verdade, acredito que nenhum torcedor foi recepcionar o Josué. Apenas aqueles atleticanos que estavam no aeroporto, né, de Confins, pediram para tirar fotos. Ele conversou rapidamente com a imprensa, falou que está motivado em defender o Atlético e também por voltar a trabalhar com alguns companheiros, dentre eles o técnico Cuca. O Acho que o dia também não ajudou muito, né? Segunda-feira, chovendo, complicado, né? E também a gente sabe que o Josué foi um grande jogador, ganhou a Libertadores pelo São Paulo, ganhou o Mundial de Clubes pelo São Paulo e jogou pelo Wolfsburg na Alemanha, né? Onde estava até então. E no Wolfsburg ele foi o primeiro capitão a levantar o troféu, a salva de prata do título alemão. O feito assim, que para o clube como Wolfsburg é um negócio absurdo, né? O Wolfsburg já chegou a ter 5 brasileiros, né? Sim. O Naldo, o Josué, o Diego, o Grafite. E hoje tem 3. Ficou lá o Naldo, o Fagner e o Diego. O Grafite já tinha saído para o futebol árabe. O Josué está voltando agora para o Brasil, vai jogar no Atlético. E o Wolfsburg não vai bem no campeonato alemão. Teve um papel preponderante há uns 3 anos, 4 anos atrás, quando foi campeão da Alemanha, mas hoje não passa por uma boa fase. O campeonato alemão que está praticamente nas mãos do Bayern. E outra, o Josué não vem para ser titular, ele vem para fortalecer esse grupo, ajudar os jovens a se formarem como grandes jogadores, né? Porque a gente sabe que o Pierre Leandro Donizete, muito difícil perder uma vaga para o Josué hoje, né?
num time que ainda tem Gilberto Silva, que pode jogar tanto como volante como zagueiro também, né? O Atlético tem um time muito experiente, isso para Libertadores, competições internacionais, conta bastante. Ele veio para somar realmente. Tô vendo um pouco da história aqui do Wolfsburg. O Wolfsburg foi vice-campeão da Copa da Alemanha em 2 oportunidades. Aliás, mentira, só numa oportunidade na temporada 94-95 e só em 2008, na temporada 2008-2009, faturou o título alemão, justamente com o Josué. A gente tem imagens do jogo do Atlético ontem, vamos mostrar, Fausto, por favor? Tá aí, né, o primeiro gol do Atlético. Uma jogada rápida, né? Pela direita, para variar, sempre pelos cantos, aí joga, inverte o setor pro lado esquerdo. A bola sobrou na área e o Guilherme colocou no ângulo. O Rodrigo Poço ainda chegou a tocar nela. Rodrigo Poço no gol, né? Voltou a jogar bola, né? Tá aí o Marcinho, que teve a chance de fazer o gol, tentou encobrir o Vitor e deu sorte de tocar pro Caleb, o Caleb empatou. Falha da defesa para variar. E depois o Atlético dominou o jogo. Com o Bernard fez o segundo gol e o terceiro gol com o Alexandro, o papai, né? Alexandro, pela segunda vez, comemorou de uma forma até diferente, né? Tirou uma chupeta do calção e homenageou o segundo filho. Ele que já tinha feito... Como é que alguém consegue jogar com uma chupeta no calção? Ele que já tinha feito uma homenagem pro primeiro filho dele. Se não me engano, ele até falou ontem que jogou... Quando jogava pelo Vitória, o primeiro filho nasceu e ele havia comemorado da mesma forma. Então, para num futuro ele não ter problema de ter comemorado o nascimento de um filho e não comemorar o do outro, ele foi e fez a comemoração da mesma forma. Boa sorte aí pro papai Alexandre no Atlético, porque o Jô hoje é o titular e tem mostrado um futebol bem melhor do que o que o Alexandre até mesmo apresentou ontem. O padrão tático que o Jô dá no time é muito importante, né? Ele pode, a torcida do Atlético pode pegar um pouquinho no pé dele porque ele erra alguns gols e tal, mas a movimentação dele ali na frente, dando opções para quem está vindo de trás, caso de Tardelli, Ronaldinho e Bernard, é de fundamental importância. Eu não acho que o Alexandre seja capaz de fazer o que o Jô faz hoje, né, Gabriela? Eu também, às vezes, eu acho um pouco que a torcida do Atlético pega um pouco pesado, né, com o Jô, mesmo porque, como você bem disse, ele, além de ser um jogador, ele abre muitas possibilidades, porque, além de puxar a marcação, ele é um jogador muito alto. Então, ali na área, a gente já viu ele fazendo a diferença para o time do Atlético várias vezes por essas jogadas de bola aérea, né? E o próximo jogo do Atlético é contra o Tupi no Estádio Independência no próximo domingo, dia 31. Tá aí o Atlético tendo mais uma chance de colocar... pressão no Cruzeiro. Colocar pressão no Cruzeiro e de aumentar a invencibilidade. Na né? verdade, na verdade o Cruzeiro não pode ser pressionado porque ele joga antes, né? Ele joga no sábado. O Atlético pode ficar com mais responsabilidade de vitória, Exatamente. dependendo, porque já vai saber o resultado do jogo do Cruzeiro. E o América que joga na quarta-feira, um jogo às 10 horas da noite contra o todo-poderoso América de Teófilo Otoni, o duelo dos Américas. O jogo é lá na Asrimata. Caiu na Arena do Dragão, segundo o perfil do América de Teófilo Otoni no Twitter, virou pirão. Então tem que tomar cuidado o América lá. O Atlético não virou pirão, né? Mas ninguém vira pirão lá. É o próprio América de Teófilo Otoni que vira pirão. Não ganha de ninguém. Daqui a pouco o pessoal manda o Twitter só pra gente aqui, cara. Então, vamos deixar um pouco o América sossegado lá em Teófilo Otoni, lá no Vale do Mucuri. Um abraço a todo mundo de Teófilo Otoni. Gabriela, Superliga Masculina de Voleibol. O Cruzeiro deu um show, né? O Cruzeiro, eu acho que assim... Não surpreendeu porque a gente sabe da capacidade que o Sada Cruzeiro tinha para ganhar esse jogo, mas eu acredito que as duas torcidas esperavam talvez um duelo um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim. Mesmo porque o Cruzeiro perdeu os dois, né? Isso, exatamente, na primeira fase. Se você pensar que tinha os dois últimos campeões jogando uma semifinal, né, que vale uma vaga na decisão, claro. E ter uma parcial 25-14... num jogo como esse, eu acho que é um pouco inesperado. Mas o Sada Cruzeiro, ele conseguiu uma coisa que foi fundamental. Assim, o próprio Felipe falou, o time fez o jogo ficar fácil. Exatamente. A equipe foi muito bem em diversos fundamentos, no saque, no ataque, que foram fundamentais para essa vitória, foi o grande diferencial. Por outro lado, o SESI cometeu muitos erros que, assim, a gente pode dizer que não é de uma equipe do gabarito do SESI, e acabou sendo penalizado por isso. Agora a gente espera um jogo complicado, né, em São Paulo,
que a gente sabe que o SESI lá é um time forte, né? O Cruzeiro tem dificuldades para vencer lá, uma certa dificuldade, mas a equipe está muito bem, muito motivada, a equipe cresceu muito nesse segundo turno e não sei não, viu? Mas se jogar com o mesmo espírito que jogou aqui no sábado, eu acho que dá para trazer você acha que vaguinha aí para final. Vou ler aquele negócio, é como o tênis, né? Se o saque entra, fica muito difícil para o adversário tentar reagir, né? O segundo set, por exemplo, do Sada Cruzeiro foi uma aula de como dar saque, né? E o saque foi um fundamento que tem ajudado muito o Cruzeiro em jogos difíceis, assim. Contra o RJX aqui, que o Cruzeiro ganhou de 3-2, o Leal teve uma passagem, assim, coisa que não se vê comumente no vôlei, né? Numa passagem, ele ficou em 6 saques e o time abriu uma diferença de 9 pontos. Aí, naquela partida, o saque também foi fundamental. Então, em jogos de alto nível, como contra a RJX, contra a SESI, contra essas equipes que brigam, o saque é fundamental para a equipe, porque o que acontece? Você quebra a linha de passe da equipe, você mina as opções do levantador, e aí o bloqueio come em cima. Aí fica fácil pro bloqueio. E o próprio RJX tem um bom sacador, que é o Lucão, né? E se realmente o RJX fizer... se firmar aí como o candidato e o favorito diante do Minas e o Cruzeiro também venceu o SESI, vamos ter aí um grande duelo na final, que eu acredito que vai até acontecer. O Minas, apesar de ter jogado muito bem no sábado também de manhã... Abriu 2-0, né, cara? 2-1. Conseguiu fazer um bom jogo, mas não segurou a pressão, o RJX venceu e... volta a jogar como favorito, na minha opinião, e pode ser... Mas o jogo é aqui, o segundo jogo é aqui, sábado. Eu acho que no caso do Minas, o Minas esteve muito bem até o quarto set, mas eu acho que a grande sacada no jogo foi a entrada da Silva no lugar do Theo. Eu acho que o Minas, não sei se eu posso dizer assim, mas foi um pouco surpreendido por essa mudança ali. Conversando com o Lucarelli, o próprio Lucarelli falou que não foi uma surpresa, mas que na realidade encaixou essa mudança, deu certo ali para o Marcelo Francoviac, foi uma mudança acertada dele, e o Minas acabou não se adequando ali a tempo de reverter a situação. O resultado foi que o RJX ganhou o quarto set, ganhou aquela motivação, tá jogando em casa e tudo mais, e acabou fechando a partida. Agora, uma coisa que eu acho que vale ressaltar é o espírito de equipe do Minas nessa partida. Você via do princípio ao fim um time aguerrido buscando a vitória. Então, isso mostra que às vezes não basta você ter só estrelas no seu elenco, você também precisa de ter motivação, você precisa de ter um bom técnico também à frente da equipe. Apesar do RJX ser o favorito, eu acredito que a série ainda está aberta. Vai ter esse jogo aqui, o Minas já mostrou que jogando em casa nessa Superliga é forte, né? A gente viu o que ele fez com Campinas aí nas quartas de final. Então, acho que são duas séries fortíssimas, talvez duas séries que já eram esperadas, talvez desde o princípio do campeonato, eram apontados como os favoritos aí mesmo. E a certeza que eu tenho é que a final também vai ser, quem passar vão ser grandes jogos. Tomara que sejam, né? Tomara que sejam mesmo. Que seja. Gabriela, vai ser um jogo só, a final. Vai ser um jogo só, vai ser onde, quando? A final, a data certinha, né? Se eu não me engano, é no dia 7 de abril. 7 de maio, não? Não, 7 em abril. de abril já. A final vai ser no Maracanãzinho. 7 de abril no Maracanãzinho. Independentemente de quem classificar. Como o Sada já conseguiu perder pro SESI aqui no Mineirinho, né? Quase que o Ignacevic... mas Você tá vendo o jogo aqui atrás? Tá Brasil e Rússia. Essas equipes, elas mostram assim que às vezes o fator casa não influencia muito, né? O SESI veio aqui, ganhou do Cruzeiro aqui, o Cruzeiro na temporada passada foi em São Bernardo, ganhou do Vôlei Futuro lá. O Vôlei Futuro não jogava em casa, mas jogava em São Paulo, né? Querendo ou não, tinha uma torcida assim mais próxima. Era o reduto deles ali, né? Mas então num esporte, quando você tem esses times de alto nível, acaba que em um jogo único, acaba que o fator casa. Vai que o saque entra, né? Também o clube, a equipe pode não estar no dia
de Exatamente. sorte, não pode estar num dia bom. Isso é um fator também que pesa bastante. Por isso que é bom descansar tudo ou um dia nada antes. também, né? É tudo ou nada, realmente. É isso aí. Tem umas participações aqui falando novamente de futebol. A Mila Kiefer tá falando que o Jô faz falta no time porque puxa a marcação e deixa o Bernard e Tardelli livres na área. Eu concordo com você, Mila. Obrigado pela sua participação. De pivô, né? O Jô tem feito isso muito bem. Passou por várias críticas aí quando chegou e também por errar bastante chute a gol, mas está regulando bem nesse começo de 2013 e tem ajudado o Atlético, tanto no Campeonato Mineiro quanto na Libertadores. Mas ele também é muito oportunista, né? Muito. Então, às vezes, quando você menos espera contar com ele ali, ele aparece. Acontece. Bom, então é isso. Gostaria de agradecer a participação da Gabriela aqui. Obrigado, Gabi, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Leandro. Espero que semana que vem eu venha aqui falar, né? Quem sabe próximos aí de uma final mineira na Superliga, quem sabe, não sei, né? Ou com esperanças, né, Gabi? Ou com esperanças. A gente já pode ter algum definido, né? Ou os dois, né? Talvez até os dois finalistas definidos. Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos esperar. Obrigado, Guilherme, você aqui comigo. Hoje, cara, você é o colorido da mesa, você percebeu, né? Você viu, né? Você gostou do meu novo look, né? Esse aqui é um abraço que eu vou mandar para o Matheus, meu grande amigo lá da Whitley, ele que me presenteou com essa camisa aqui, bem bonita. Um abraço para você, internauta que acompanhou mais uma vez o Esporte.com, e a gente a convida para acompanhar o Minuto a Minuto de Brasil e Rússia. O pessoal tá tendo um trabalhinho para digitar o nome dos russos ali, mas a gente vai firme e forte lá, sem errar. Um abraço para todo mundo. Vamos esperar que o Brasil consiga vencer pelo menos a Rússia, né? Já que não ganha de ninguém grande, uma seleção média já é um caminho, né? Como diz o Juarez Roth aqui, né? O perfil fake no Twitter, é o jogo vodka contra cachaça. Vodka contra cachaça. Então é esse, internauta. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus e até lá.